Olá pessoal, nós vamos aproveitar para apresentar aqui os aletos de alquila e usar essas substâncias para estudar as reações SN1, SN2, E1 e E2, que são as reações de substituição e eliminação. Os aletos são aqueles compostos onde alguns hidrogênios são trocados por halogênios e esses organoclorados, organohalogenados, geralmente são muito tóxicos, utilizados como inseticidas, e a gente precisa ter bastante cuidado com essas substâncias, porque elas provocam alergia. Outros aletos de alquila importantes são os CFCs e os anestésicos gasosos, como o halotano, que é o trifluorbromocloroetano. Eles são utilizados em anestesia geral, principalmente por dentistas e cirurgia infantil. E veja bem, eles são anestésicos realmente porque eles dissolvem nos neurônios, nas sinapses, impedindo a transmissão dos impulsos elétricos, que nos faz ativos neurologicamente. Então, vamos tomar bastante cuidado com essas substâncias, porque elas são, de certa forma, inertes para nós, mas pode causar efeitos impressionantes. Só para falar mais um pouquinho de aleto de alquila, veja a diferença dessas propriedades quando a gente tem flúor, que é um átomo pequeno, e iodo, que é um átomo grande. Está vendo que a ligação química é muito maior, só que isso faz com que o momento de polo dessa ligação altere drasticamente essas propriedades. Então, quando a gente tem alguma coisa com iodo, a gente pode ter até uma substância sólida, bastante difícil de liquefazer, enquanto que quando a gente tem cloro e flúor, a gente tem principalmente substâncias gasosas. E no caso dos aletos de metila, veja que a ligação com o flúor é mais forte do que a ligação com o iodo. Então, gente, isso aqui é útil para a química orgânica porque a gente pode pegar e usar essas substâncias aí para substituir o halogênio por hidroxila, por exemplo, ou por outro grupo funcional, ou mesmo por outro ligante, tá? Nos mecanismos de reações para sintetizar fármacos, ou mesmo mecanismos biológicos. Lá na bioquímica, a gente usa, por exemplo, uma proteína chamada serinoprotease, ou seja, ela é uma serina. E como serina, se vocês olharem o aminoácido serina, vocês vão ver que é um álcool. E aí a gente pega e compra uma serina com iodo no lugar da hidroxila e faz a reação de substituição nucleofílica para poder identificar. Esse iodo é um iodo geralmente radioativo, então a gente usa a reação de substituição para mapear algumas atividades biológicas dessas proteínas. É bastante complexo, mas é muito interessante vocês saberem que é uma estratégia utilizada corriqueiramente em laboratórios de bioquímica. As reações desses compostos, então, são reações de substituição, e eu chamo substituição nucleofílica. Veja só o mecanismo esquemático. O nucleófilo ataca o eletrófilo. Então, o eletrófilo é um carbono. Se ele é eletrófilo, ele tem carga positiva. E aí, ele vai abandonar o halogênio do aleto de alquila. Então, esse halogênio aí pode ser chamado de grupo abandonador. Então, veja bem, nessa reação a gente tem o nucleófilo, o eletrófilo e o grupo abandonador, além do produto da reação. Só que essas reações, elas competem entre si, dependendo das condições experimentais, de temperatura, de pressão, pode ser que em vez de ocorrer a substituição do halogênio, ocorra uma reação de eliminação. Então, por exemplo, se essa reação aí de ataque nucleofílico foi ineficiente, por exemplo, com um nucleófilo muito básico, e aí, em vez de eu ter uma reação de substituição, o halogênio sai e o nucleófilo não consegue entrar porque a dupla pode ser estavelmente formada. As reações de substituição nucleofílica alifática são muito úteis. Estou citando aqui alguns exemplos. Para mim, o mais importante é justamente fazer hidroxilação
ou metoxilação ou etoxilação, ou seja, substituir halogênios por grupos oxigenados. Isso é mais importante do que substituir um halogênio por outro, né? Que eu posso dizer aqui que não tem tanta utilidade, mas eu posso pegar um nucleófilo qualquer e usar um haleto de alquila, de preferência com iodo, que é um grupo abandonador bem melhor por ser grandão e aquela energia de ligação ser mais fraca, como eu mostrei, e aí esse grupo orgânico entra facilmente na cadeia carbônica e eu tenho um produto útil, né? No caso de uma base, essa base, vocês têm que lembrar, né, que base é o parzinho de elétrons, uma base de Lewis é quem doa um par de elétrons. Ela é nucleofílica. Então, essa base, esse parzinho de elétrons, ataca o carbono positivo e pode substituir o halogênio, desde que esse seja um bom grupo abandonador, como o iodo aí nessa última reação. Então, em resumo, nós temos dois tipos de reação de substituição. A reação SN1 é uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem e SN2 de segunda ordem. Se vocês lembrarem da cinética química, lá da disciplina de físico-química, primeira ordem diz respeito a depender de um só reagente. Nesse caso, veja bem, a velocidade da reação ela é proporcional à concentração de haleto de alquila. Ela não depende do nucleófilo. Isso é extremamente interessante. Eu poderia citar aqui vários exemplos, vou citar só um. Por exemplo, vamos supor que o nucleófilo aí é uma droga, cocaína, e esse eletrófilo aí é a proteína que vai ser atacada por essa cocaína. Como é uma reação de substituição nucleofílica, o nucleófilo vai ter que entrar lá no sítio, né, receptor da proteína e provocar o efeito. Só que isso só depende da proteína. Se a proteína for saturada, não adianta o cara cheirar mais cocaína que ele não vai sentir mais efeito. E aí significa que ele está com aquela tolerância. Então, esse é um exemplo, não é bem uma reação SN1, mas exemplifica uma reação de primeira ordem, que é muito comum na biologia, como, por exemplo, drogas e seus receptores, tá? Geralmente só depende do receptor e isso causa um vício absurdo, né? E a pessoa corre atrás cada vez mais de droga e não adianta, que ela não vai conseguir aumentar o barato. Já uma reação do tipo SN2, ela tem uma cinética de segunda ordem, ou seja, além do halogeneto de alquila, essa reação também depende do nucleófilo, ou seja, de quem vai atacar o carbono de carga positiva. Então, gente, essas reações aí, elas competem entre si e vão ser determinadas pela estabilidade dos intermediários, como todas as reações orgânicas. Então, no caso da reação SN1, vamos ver alguns detalhes. Ou melhor, vamos ver a SN2 primeiro. A SN2 ela ocorre em uma única etapa. Ao mesmo tempo que o nucleófilo ataca o carbono positivo, o grupo abandonador sai da estrutura e antes disso forma um complexo ativado. Para formar esse complexo ativado, esse carbono atacado aí, ele geralmente não é um carbocátion estável, porque se for um carbocátion estável, ele formaria esse carbocátion e a reação ia depender só do halogeneto de alquila, seria uma reação SN1, né? Então, vamos ver ela daqui um pouquinho, mas veja bem, nesse caso ocorre uma inversão de configuração e a estereoquímica da molécula muda. Então, se eu tiver um isômero R, geralmente vai inverter. Como é outra substância, tem que fazer a configuração absoluta desse arranjo tetraédrico. Lembrando que o complexo ativado, ele tem um efeito de hiperconjugação e ele é planar. Esse carbono aí não está fazendo 5 ligações, ele está fazendo meia ligação com o nucleófilo e meia ligação com o grupo abandonador. Então, esse estado de transição aí é planar e provoca, né, uma reação com inversão de configuração, dando outro produto. A estrutura da molécula é extremamente importante para reagir por SN2 e a facilidade dessa reação depende principalmente do grupo abandonador, a reatividade do nucleófilo, que não pode formar um carbocátion muito estável,
e a estrutura dessa porção alquila, né? Que então deve ser primária. O nucleófilo pode ser a água. Agora, se for uma base forte, a gente vai ver mais para frente que pode concorrer com a eliminação. Então, veja bem, se o grupo R for muito volumoso, vai ter impedimento estérico que impede a formação do complexo ativado planar. Nesse caso, pessoal, a reação tende a ser SN1. Vamos ver por quê. Olha só aí como que as reações variam em proporção, né? Eu só tenho reações SN2 se eu tiver metila. Se eu tiver um carbono primário como etil, já rende bem menos que o metil. E se a cadeia for volumosa, não rende nada essa reação. Os haletos de alquila, né, são utilizados em fumigação, são inseticidas muito eficientes, e só de bater no morango, olha a diferença que está aí. O brometano é um haleto de alquila que é bastante tóxico, né, e pode sofrer reação SN2 com uma proteína. Então, gente, quando a gente tiver substâncias pequenas com metil, vamos tomar cuidado, tá? Porque esse gás aí, ó, ele pode parecer inerte, mas não é, né? Existe um receptor biológico aí que provoca uma reação porque ele é suscetível à reação do tipo SN2. Já as reações SN1, como elas são de primeira ordem, ou seja, depende só de um reagente, e no caso esse reagente é o halogeneto de alquila, ela ocorre em duas etapas. E a etapa que determina a velocidade da reação, a etapa lenta dessa reação, é a formação de um carbocátion. Então não tem nada a ver ter uma ou duas etapas, ser SN1 ou SN2, tem a ver com a cinética. Aqui ocorre em uma etapa só é SN2, aqui ocorre em duas etapas é SN1. O que manda? Manda principalmente o grupo alquila e algumas condições, né, da reação, como o nucleófilo e o grupo abandonador. Nesse caso, SN1 é determinante um carbocátion estável. Veja bem aqui o que acontece quando forma esse carbocátion. Sim, ocorre a formação de dois compostos, mistura racêmica. A vantagem da reação SN2 é que ocorre a inversão de configuração e a reação é estereosseletiva, é uma síntese assimétrica, tal qual o problema que eu passei para vocês resolverem. As reações de eliminação vão concorrer dependendo do cuidado do químico sintético da pessoa que está fazendo a síntese. Porque se as condições forem muito drásticas, por exemplo, muito básicas ou muito quentes, vai ocorrer não a substituição de um halogeneto, mas a eliminação dele e a formação de uma dupla. Principalmente se essa dupla for substituída, ela vai ser estável, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem mais algumas aulas, prestar atenção nesses mecanismos de reação, porque a tarefa não vai ser muito fácil e vocês precisam ser avaliados. As reações de eliminação, elas não são perfeitas, em geral, forma misturas de alquenos e a resposta disso é simples, né? Devido à estabilidade desses alquenos. Tá vendo que o alqueno mais substituído é mais formado. Sempre, gente, o carbocátion mais estável, o alqueno mais substituído, a reação tende a acontecer no mínimo de energia, principalmente as reações biológicas que acontecem próximas ao equilíbrio.